CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor automotivo. Eu converso com Viviane Mansi. Ela é diretora de ESG e comunicação da Toyota para a América Latina e Caribe. A Toyota é o maior grupo automotivo do mundo, com uma participação estimada em 13% no mercado mundial. Viviane, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo em ordem, Rosana. Que prazer participar do seu programa, que eu ouço sempre. Então é muito bom estar aqui junto contigo. Vivi, vou te chamar assim já de Vivi. Nos bastidores a gente já estava assim, né? Conversando nesse tom. Vivi, queria começar a nossa Vamos em frente. entrevista falando da sua trajetória na Toyota, que é uma trajetória inspiradora. Você chegou na companhia em 2018 para assumir a diretoria de comunicação e sustentabilidade e se tornou a primeira diretora e membro do conselho de administração da empresa aqui no Brasil. Eu te pergunto, quais foram os desafios que você enfrentou nesse ambiente que é ainda eminentemente masculino? Rosana, sabe que eu vim de setores que foram muito masculinos também. Então, não vou dizer para vocês que foi uma primeira experiência, porque não é real, mas a Toyota já vinha de um movimento forte de pensar o seu negócio de uma forma diferente, o que não tem a ver necessariamente com diversidade de gênero, mas eu venho de outros setores também. Eu trabalhei bastante tempo em indústria farmacêutica, depois eu fui para energia, trabalhei com tecnologia de águas profundas, trabalhei também com cimento e finalmente vim para a indústria automobilística. Então, o que a Toyota buscava naquele momento era um olhar mais diverso, que a minha trajetória trazia. A questão de gênero ainda é uma questão importante para essa indústria. A gente tem avançado, tem buscado alternativas para avançar dentro de um contexto que não é necessariamente o mais simples. A gente tem, isso é um dado positivo, né? Felizmente, um turnover bastante baixo na Toyota. É uma empresa para fazer carreira, as pessoas ficam muito tempo. E, por outro lado, é uma indústria que também não cresce muito, né, nos últimos anos. Então, se eu tenho, por um lado, poucas oportunidades de vagas novas, e eu não tenho tanta troca de pessoas. Então, avançar nas questões de diversidade nesse contexto não é a coisa mais simples. Então, a gente busca alternativas de como a gente faz virar essa roda, porque ela é necessária. Mas, de qualquer forma, eu encontrei um ambiente bastante aberto para trazer coisas diferentes. E como é que está a questão da representatividade feminina na empresa? Bom, melhorando bastante, felizmente. E eu posso dar um caso muito, que para nós foi muito emblemático. Em 2018, quando nós olhamos numa das nossas fábricas, Sorocaba, onde a gente produz o Corolla Cross e Yaris e Etios, e a gente está preparando essa operação para um novo modelo que chegará em breve, nós tínhamos 35 mulheres na linha de produção. É um número muito baixo, a gente começou a se perguntar por que que era dessa maneira. E nós tínhamos a oportunidade naquele momento de ampliar um turno. Ela operava em 2 turnos, passaria a operar em 3 turnos. Recursos Humanos fez um trabalho muito diligente, obviamente em parceria com toda a liderança de fábrica, e nós tivemos uma contratação recorde de mulheres. 37% das nossas contratações foram de mulheres, então hoje elas passam de 500. O que eu posso dizer para vocês é que dentro de todos os desafios que nós temos de ampliar diversidade na empresa, num contexto, né, que o mercado não nos ajuda a crescer muito fortemente e a gente não tem o turnover muito alto, é buscar as oportunidades onde elas estão. Então, a gente olha condições de crescimento das mulheres que nós já temos, a gente trabalha questões de entender viés inconsciente e lidar com ele, a gente tem grupos abertos em que a gente debate diversidade de uma forma ampla na organização. E acontece uma coisa que eu acho particularmente importante, vira e mexe a gente tem talks internos onde as pessoas livremente falam sobre os assuntos. Às vezes a gente tem demandas de conversa sobre gênero, o presidente participa e ele sai buscando nos corredores homens e mulheres, quer dizer, não é para ser uma conversa só de mulher, é para ser uma conversa de todos na organização, para que a gente tenha um ambiente melhor para a tomada de decisão. Esse, resumidamente, é o nosso, é onde nós queremos chegar. A gente fala de diversas diversidades, ou seja, de diversos grupos menos representados na organização, mas o olhar que a gente tem para isso é como é que a gente traz gente diferente que nos ajude a tomar melhores decisões por ter uma visão de mundo mais ampla. É isso mesmo.
Interessante que você ressaltou aí a característica da intencionalidade e da vontade de mudar os critérios, disposição, né, para pensar de outra forma, a fim de ter esse time mais heterogêneo, mais plural. Eu queria abordar com você agora o pilar ambiental da Agenda ESG, querendo a sua avaliação, Vivi, sobre a mudança da matriz energética dos transportes. A gente sabe que é inevitável. Na sua avaliação, como deve ser essa transição para que ela seja justa? Olha, você já traz o ponto que para nós é mais importante, é que ela seja justa. Muitas vezes, quando a gente fala na transição energética, a gente leva em consideração só as questões de E, né, de meio ambiente. Mas é importante que a gente também pense nas questões de S. Imagine que se a gente, e a gente pode discutir mais profundamente a questão de como a gente vai fazer essa transição dentro do contexto, né, dos automóveis, mas se a gente eletrificasse diretamente toda a frota do mundo, a gente produziria também muito desemprego, né? Porque os produtos elétricos, eles são muito mais simples no seu processo de, enfim, né, na sua estrutura. Então a questão é, a gente vai se dirigir para isso de qualquer maneira, ou seja, os carros vão ser cada vez mais eletrificados com o passar do tempo, mas uma vez que a gente consegue criar fases mais claras sobre como isso acontece, a gente também protege as pessoas, porque dá tempo da gente fazer um reskilling, ou seja, as pessoas têm tempo de serem preparadas para novas funções dentro dessa mesma indústria. Você me dá o gancho, então, para a gente analisar um pouco a responsabilidade da empresa sobre a sua cadeia indireta. Porque, no caso, a Sim. cadeia de fornecimento da indústria automotiva ela é muito extensa. Né? Se a gente analisa, por exemplo, a indústria de peças e serviços, por exemplo, ela pode quebrar se esse processo de transição energética for muito acelerado. Exato. E a gente tem um especial cuidado com isso, Rosana. Então, o que que isso quer dizer em termos práticos? Hoje, a tecnologia que a gente olha o mundo inteiro e a gente olha, antigamente a gente tinha um determinado tipo de produto e ele fazia sentido para a maior parte das nações. Hoje, o mundo é muito mais diverso também. Então, se a gente avaliar o que tipo de veículo, que tipo de tecnologia faz sentido para cada país, a gente vai ter situações muito diferentes entre si. Vou dar um exemplo do Japão, porque talvez seja um exemplo clássico. O Uhum. Japão ainda hoje tem cerca de 35% da sua energia vindo de carvão. É uma ilha, tem as suas limitações de produção, mas o carvão ainda é uma energia bastante distante de ser limpa. Hum. Então, você imagina que ter um carro elétrico no Japão, você deixa de ter um motor a combustão interna usando combustível, né, usando gasolina tradicional, e passa a colocar o carro na tomada, só que se a energia não é limpa, você tira um problema de um lugar e põe no outro. Uhum. Então, o Japão pensa a sua eletrificação considerando como é que está limpando a sua matriz energética. E uma coisa que a gente acaba falando muito pouco no mundo é que, assim, a gente tem uma sensação de que o carro, né, que o veículo em geral, ele é muito emblemático na produção de CO2, ou seja, ele é um grande poluidor do mundo. Sendo que, na verdade, no mundo, a conta responsável por todo tipo de transporte marítimo, aéreo, rodoviário, de carro de passageiro, você coloca tudo junto, ele está em quarto, quinto lugar na contribuição de produção de CO2. Então, veja, é claro, isso não quer dizer que a gente não tenha responsabilidade. A gente tem responsabilidade, eu posso dizer pelo setor inteiro que todos nós estamos, vamos dizer, bastante comprometidos com isso. Mas o carro não é a principal questão. A questão de energia, por exemplo, a produção de energia, ela também produz carbono. Então, ela também tem que ser pensada nisso. Agora, quando a gente chega no Brasil, que talvez seja um exemplo que nós temos bastante felicidade de poder dizer, Hum. primeiro, a gente tem uma matriz bastante limpa, 85% da matriz energética do Brasil é limpa. Em segundo lugar, a gente tem etanol. O fato da gente ter etanol, isso equivale a gente ter já alguns milhões de carros elétricos, vamos dizer assim, entre aspas, no Uhum. Brasil. Por quê? Porque o ciclo da cana é limpo, portanto, 90% dos carros vendidos no Brasil são flex, portanto, você tem a oportunidade, né, de abastecer o seu carro com gasolina ou etanol. E uma vez que você opta por etanol, você tem já uma emissão de carbono muito menor do que se você optasse pelo combustível tradicional, gasolina. Uhum. Então, isso nos permite já
estar 3 passos à frente dos desafios do mundo, porque o etanol hoje é uma realidade bastante concreta no Brasil, e agora, evidentemente, tem começado a despertar muito interesse de outros países. Então, a Toyota mesmo está bastante envolvida em muitas discussões em diversos países asiáticos e alguns países aqui da América Latina, para compartilhar experiências de como foi adaptar essa indústria para que o combustível pudesse ser o etanol. Então, veja, aquilo que parecia ser uma jabuticaba brasileira, hoje, aparentemente, é a solução de muitas questões globais. Com Por que que certeza. mudou? Por que que mudou? Porque todos os países passam a ter que, né, estão sendo cobrados a acelerar a forma como vão descarbonizar. E nesse sentido, a cana-de-açúcar ela é muito produtiva, porque da cana você tira açúcar, você tira etanol, e a gente começa a ver agora de uma forma mais evidente, você pode ter hidrogênio verde a partir de etanol. Então passa a ser mais interessante para todo mundo. Pois é, foi bom você ter citado, né, os países que têm interesse no etanol. A Índia, recentemente, se não me engano, em junho do ano passado também, o governo indiano agora autorizou que os veículos, né, se tornassem flex, exatamente para o uso do etanol. Os próprios Estados Unidos, né, estão querendo misturar etanol à gasolina. É uma commodity que está crescendo muito. Mas aí, Vivi, você me dá o gancho para te perguntar o seguinte: a gente sabe que entre todas as montadoras, a Toyota é a que mais aposta nos híbridos aqui no Brasil. Isso vai na Sim. contramão dessa tendência mundial de eletrificação da frota, ou o etanol, que é a nossa pérola, vai ter lugar nessa estratégia de eletrificação dos veículos? Ah, não, não é na contramão. A Toyota está bastante engajada na sua estratégia de eletrificação. Eu acho que o fato mais evidente disso é que o primeiro veículo elétrico comercializado em larga escala foi o Prius, da Toyota. Isso foi em 1997. E o Prius, naquela ocasião, foi muito criticado até, né? Mas onde que a Toyota pensa em chegar com esse tipo de motorização? Isso não vai pegar. Bom, anos depois, 97 foi no Japão, em 2012 o Prius chega ao Brasil, em 2019, veja como os saltos tecnológicos diminuem, né? Em 2019 a gente tem uma felicidade de criar uma tecnologia pioneira no Brasil, que foi a híbrido flex, com o Corolla Sedan. 2 anos depois, em 2021, a gente cria um segundo modelo, que é o Corolla Cross, também com essa tecnologia, que é Uhum. uma parceria entre a engenharia japonesa e engenharia brasileira. Qual que é o resultado disso, Rosana? Se a gente pensar de 2019 para cá e pensar no tamanho da frota de carros eletrificados no Brasil, a Toyota tem uma participação de 58%. 58% de todos os veículos eletrificados que rodam no Brasil são da Toyota. Quando a gente olha especificamente esta tecnologia híbrido flex, que ela é uma das tecnologias que menos emitem, ela e, assim, dependendo do tipo de pesquisa que a gente acessa no mercado, algumas dizem que o híbrido flex é a tecnologia mais limpa do mundo, outras dizem que um carro elétrico, se fosse produzido no Brasil, seria ainda melhor porque a matriz é limpa, então ele fica ali muito pertinho. Mas nós estamos falando de tecnologias muito, muito mais limpas do que quaisquer outras do mercado. Uhum. Por que que é importante? Porque a gente produz em solo nacional. Então, além de eu trazer uma tecnologia muito eficiente do ponto de vista de descarbonização, eu gero emprego e renda. Então, o que que isso quer dizer? A Toyota não acredita na eletrificação? Muito pelo contrário. A gente começou a buscar soluções objetivas já há 30 anos. A gente tem todos os tipos de eletrificação, inclusive carro movido a célula de hidrogênio, que é o Mirai, que a gente, inclusive, acabou de fazer uma parceria recente de disponibilizar o Mirai para que o Brasil entenda como é a adaptação do modelo para o hidrogênio verde. E, especificamente, vendo as necessidades e as características do mercado brasileiro, a gente priorizou o híbrido flex aqui, porque o Brasil tem pleno potencial. E aí, qual que é a vantagem de consumidor, né? Porque eu acho que isso também não é só o lado da indústria, a gente tem que olhar o lado do consumo. A tecnologia híbrido flex, primeiro que ela não muda nada a vida das pessoas, porque o carro não vai na tomada, ele se auto-recarrega. Então, essa é uma primeira vantagem, não muda nada na rotina. A segunda questão é que ele tem o preço entre as tecnologias eletrificadas, ele é o de melhor preço. Por quê? Porque é uma tecnologia que já está, enfim, a gente começou lá em 1997, foi adaptando, a gente chega agora com um potencial e com um volume de produção que nos permite ter um preço atraente para quem está de olho, né?
tanto em novidade tecnológica, em prazer de dirigir e assim por diante. Então, o Brasil representa para nós um espaço de aprendizado extremamente relevante, quando a gente olha a Toyota no mundo, e a gente está bastante tranquilo em oferecer essa tecnologia, mas também já pensando no futuro. Está aí o exemplo do hidrogênio verde, com uma parceria que a gente fez recentemente com a Universidade de São Paulo, com a Shell, com a Raízen, com a Hytron, para a gente pesquisar e eventualmente pensar em novas rotas tecnológicas num período curto de tempo. Ou seja, resumindo, Vivi, o segredo do sucesso de uma grande montadora que está espalhada mundo afora é ter um portfólio variado que se adeque à realidade de cada país. Exato, exato. E tem uma questão importante, Rosana, que a gente cuida muito dentro de casa. Quando a gente pensa em estratégia de ESG, quando a gente fala em E, a gente está, obviamente, comprometido em descarbonizar. E não é só, a gente não consegue uma solução completa se eu pensar só no veículo novo. Eu tenho que pensar na minha cadeia como um todo, que é a primeira parte. Só que eu tenho que pensar em S também. Em S, para nós, o que é o S? É não deixar ninguém para trás. A gente, para é legal falar de carro novo, de falar de novas tecnologias, mas elas precisam ser acessíveis, elas precisam ser viáveis, e a gente pensa em tudo isso junto. Quando a gente imagina preço, a gente não vai fazer uma virada completa hoje. O, a porcentagem de carros eletrificados que nós vendemos no Brasil ainda não atinge 2 dígitos, muito distante disso, né? Está aí por volta de 2% do nosso mercado. Como é que a gente avança na descarbonização sem pensar única e exclusivamente na venda do veículo novo? Então, a gente precisa pensar em soluções de combustíveis, a gente precisa pensar em soluções de cadeia, mas a gente tem um compromisso grande de fazer isso de uma forma que todos os nossos fornecedores possam se ajustar para se preparar para esse futuro, que os nossos concessionários também, do ponto de vista de disponibilidade de peça, de serviço, de manutenção, que também estejam preparados para acomodar todas essas novidades. A solução híbrido flex hoje é perfeita para o Brasil. Significa que precisa ser a única? Não. A gente pode ter outras. A gente vê com muito bons olhos o mercado se estruturando e trazendo alternativas para os consumidores. Determinadas pessoas, eventualmente, vão ver no carro puramente elétrica, ou seja, sem motor de combustão interna, uma solução adequada para o seu estilo de vida. Por exemplo, quem trabalha perto de onde mora. Eu tenho pouco deslocamento, pode ser uma tecnologia que tem um fit perfeito. A Viviane, por exemplo, dirige 200 quilômetros por dia. Talvez um carro elétrico para pessoas que têm, né, a característica de vida da Viviane não funcione, porque eu preciso de mais autonomia. Hoje, a rede instalada de abastecimento, ela ainda é bastante concentrada em grandes cidades. Então, ainda é um desafio que a gente vai ter que superar. Com o tempo vai superar? Evidentemente, sim. O que nós fazemos hoje, que é um compromisso da Toyota, a minha solução é de presente. Né? Então, ela não é só de futuro. Hoje, eu já entrego uma descarbonização objetiva para o Brasil, porque eu já tenho mais de 60 mil veículos vendidos. É a maior frota circulando no Brasil, é de Toyota. Muito bem. Vivi, aproveitando, né, que vocês têm um olho também no presente, do que está acontecendo, essa ebulição aí promovida pelas novas gerações, vocês lançaram um programa de mobilidade aqui no Brasil chamada Quinto. Muitas pessoas não querem ter um carro, possuir um carro, né? Elas preferem alugar um veículo. E, sobretudo, Exato. esses novos, né, os jovens, que realmente não têm mais, não veem no carro um símbolo de status, não querem possuir, eles querem apenas desfrutar da mobilidade. Conta um pouco para a gente sobre esse programa chamado Quinto. Conto, Carro. conto. A Quinto, hoje ela é mais que um programa, a Quinto já é uma empresa bem constituída. Uhum. É uma empresa do grupo Toyota, e o que nós fazemos pela Quinto é oferecer alternativas para as pessoas que não querem ou não podem comprar um carro. A questão de mobilidade na nossa vida, ela é super importante, porque tudo que a gente quer fazer envolve mobilidade, seja para o nosso trabalho, para o nosso lazer, para uma compra que eu resolvo fazer pela internet, mas que precisa chegar na nossa casa. Então é difícil a gente pensar numa vida plena hoje que a gente não pense em deslocamento de coisas. Então mobilidade é crítico. Mas conto uma coisa para vocês. Eu, durante muitos anos, dei aula na graduação. Hoje eu até estou envolvida em universidade, mas tenho menos tempo dedicado para isso. Eu só estou em pós-graduação e programas que exigem menos do meu tempo. Mas há 15 anos, dentro de sala de aula, a gente perguntava para pessoas de graduação quem tem carro, quem dirige? 100% da turma levantava a mão. Hoje, adivinha?
menos de 30% levanta a mão. O mundo mudou. Hoje é confortável você usar um aplicativo para você se deslocar, né? Então, os nossos hábitos estão mudando. Então, pensando nisso, pensando que a Toyota quer oferecer soluções para pessoas que querem ter um carro e para pessoas que preferem apenas se deslocar sem imobilizar um recurso nisso, lançou a Quinto. A Quinto, então, tem diferentes serviços. Ela tem serviço de pequenas frotas, né, ou grandes frotas também, mas desde que você tenha um CNPJ, você pode ter frota a partir de 2 carros. Você tem serviços de compartilhamento, então você pode alugar um carro por um dia, uma semana, um mês. E você tem também carros por assinatura. Então, são 3 serviços aí já bem conectados. Eles se conversam em toda a partes do mundo. Você vai para a Argentina, por exemplo, pelo seu mesmo aplicativo, você pode alugar um carro de Toyota também na Argentina. E o que é interessante no modelo é que a gente envolve o nosso concessionário. Então, a gente usa todo o nosso espaço instalado, enfim, já o know-how que os concessionários têm no Brasil inteiro. E se você, né, se qualquer um dos nossos colegas que estão nos ouvindo passar numa concessionária Toyota, ela vai entender um pouquinho mais, vai ter condições de entender se Quinto, eventualmente, é um serviço que serve para si. Em algumas cidades eu tenho até serviço de concierge. Eu quero um carro mais sofisticado para ir num casamento, por exemplo. A gente Opa, tem até serviço de concierge que deixa o carro na sua casa. muito bem. Já gostei desse daí, hein? Ô, E acontece muito. Você sabe que dentro dos planos que a hã, gente tem, acaba. Primeiro, hã. a gente recebe muita demanda na Quinto por exemplo, por empresas que precisam descarbonizar sua frota. Então, fazem cotações só de carros híbrido flex. Isso tem acontecido bastante, porque tem muitas empresas que têm esse compromisso de descarbonizar. E a gente tem uma tecnologia dentro desses carros que permitem, na gestão de frotas, uma economia que chega a 30%, porque a gente tem uma série de telemetrias do carro que ajuda a tomada de decisão ou a gestão das empresas. Então, isso é um serviço bastante atraente. E nós temos também pessoas que querem, dentro do seu contrato, que também é algo que a gente faz pela Quinto, dentro do seu contrato ter um carro pequeno, né, porque é mais econômico no dia a dia, e o próprio contrato permite que você tenha, por alguns períodos, um carro maior. Eu quero uma Hilux porque eu vou para o campo e eu tenho muita coisa para levar, enfim, vou acampar, por exemplo. Eu preciso ter um pouco mais de estrutura, preciso de um carro um pouco maior para o final de semana. Os planos trazem essa oportunidade. Muito bem. O que que acontece com aquele veículo que não serve mais? Como é que vocês lidam com o gerenciamento de resíduos? Ai, que pergunta mais bacana, porque dentro das nossas estratégias de ESG, um ponto que a gente tem bastante destaque é a economia circular. Então, eu posso te dizer várias coisas dentro desse conceito. Eu vou começar pelo exemplo do Japão, para a gente entender o campo de possibilidade. No Japão, vou dar o exemplo do Prius. É um pouco diferente do mercado brasileiro, porque aqui, quando o carro está no final de vida útil, ele já nem você não consegue nem ligar o carro mais, né? Ele está praticamente ferro velho. Mas no Japão, os carros vão, enfim, sendo guiados, né? Para o seu lugar de desmanche, vamos dizer assim. No Japão, a gente aproveita 99% do Prius. Aquele 1% que não pode ser aproveitado vira energia. Então não fica nenhum resíduo no meio ambiente. Nenhum resíduo. Então, é isso que a gente tem que evoluir em todos os países no mundo. Alguns estão mais próximos disso e alguns estão mais distantes. No caso do Brasil especificamente, a gente não tem legislação bastante concreta ainda, porque isso chegará em algum momento, do que a gente faz no final de vida útil do veículo. O que a Toyota tem feito é parceria com startup para que a gente faça transferência de tecnologia para tirar tudo aquilo que poderia ser um fluido contaminante, ou seja, você tira tudo do carro que poderia ser um problema, e ele já tem outros processos, né, de interesse dessas startups e de outras empresas para fazer o desmanteling, né, vamos dizer assim, do que popularmente se conhece como a carcaça do veículo. Então, todos nós vamos chegar naquilo que o Japão é hoje. O que a gente tem trabalhado, por meio de alguns programas globais da Toyota, um deles se chama Dismantling 100, que é em 100 países críticos, que tem muito volume de carros, a gente faz esses projetos de transferência de tecnologia para garantir que a gente melhore a cadeia, que cada vez mais a gente se aproxima daquilo que é o Japão. Agora, não é a única maneira de olhar gestão de resíduos. A Toyota tem um acordo global de evitar qualquer tipo de substância proibida, porque essa lista de substâncias ela é diferente em cada país. Então, a gente adota um padrão que é da lista mais extensa, ou seja,
a gente tem uma lista, vamos dizer assim, mais segura com relação a esses elementos. A gente já tem um bocado de economia circular dentro do carro, as antenas da Hilux, os tapetes de vários dos nossos produtos, o forro do Corolla Sedan, as adaptações do Etios para a Argentina. A gente tem uma série de elementos que já são economia circular. E o que isso é muito importante. Hoje eu tenho pessoas dedicadas dentro da minha estrutura para avançar em economia circular, porque no melhor dos mundos, a gente não produz resíduo. 2, quando eu produzo resíduo, ele entra de novo no meu processo produtivo para ele ser o menor possível. Então, são coisas que já fazem parte do nosso dia a dia, da nossa forma de ser. Você é presidente da Fundação Toyota do Brasil, que trabalha nos eixos de educação, cultura, ajuda humanitária e sustentabilidade. E me chama a atenção, Vivi, o trabalho que vocês desenvolvem na área de proteção ambiental Costa dos Corais. Quase eu Que fui lá joia. visitar, não tive agenda, mas fiquei impressionada com as imagens, com os detalhes do que vocês realizam ali. Vamos compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Ah, que joia. Bom, antes de tudo, um prazer enorme para mim contribuir com as estratégias de futuro da Fundação Toyota do Brasil. Eu acho que sempre vale a pena dizer que a fundação tem uma característica interessante, que embora ela leve o nome da Toyota, ela é completamente independente. Então, ela não opera como braço social da Toyota, ela presta conta para o Ministério Público. E a gente tem projetos no Brasil inteiro. Um deles é o projeto APA Costa dos Corais, que acontece nessa região, né, no Nordeste brasileiro, compreende 12 municípios, e ele é um processo bastante abrangente de proteção, né, dos corais, que são um marcador importante de meio ambiente, porque os corais são muito sensíveis. Quando a gente tem poluição de águas, quando a gente tem mudanças climáticas, eles reagem rapidamente. Então, esse projeto que nós fazemos no Nordeste, ele durou 10 anos. E ele tem uma característica de inovação muito relevante, porque durante 10 anos nós colocamos recursos diretamente nas atividades da região e criamos um fundo. Depois de 10 anos, que foi o ano passado, quando a gente concluiu o projeto, a gente abriu o fundo para que ele dure pelo menos mais 10 anos. Projetos de longo prazo como esse nos permitem, primeiro, ter uma quantidade de pesquisa científica muito relevante. Segundo, ter uma mudança significativa na forma como os próprios cidadãos locais protegem o meio de onde eles vivem. Então, a gente tem proteção de animais em risco de extinção, como é o caso do peixe-boi, ali na região. A gente tem um olhar, e eu vou retomar um ponto que você trouxe logo no começo da nossa entrevista sobre diversidade. A gente tem uma alegria na Fundação Toyota de muitas das nossas pesquisas serem lideradas por mulheres. E a gente também tem mulheres com pesquisa muito relevante acontecendo na Costa dos Corais. Então, o que a gente faz é um projeto que nós não fazemos sozinhos, a gente faz com a gestão da SOS Mata Atlântica, que tem sido um parceiro incrível ao longo desses anos. Hoje a gente tem esse fundo em operação, que significa que de tempos em tempos ele também abre editais para trazer mais gente para participar desse processo todo e garantir que esse processo de educação da população, do turismo, do manejo adequado de peixes nessa área, contribua para que a gente tenha realmente sustentabilidade futura, que não seja um projeto com começo, meio e fim, que seja um projeto de começo e continuidade. Vivi, quero te agradecer imensamente a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí na Toyota, não só na Toyota, né? Você é multitarefas e já te convido para uma próxima oportunidade aqui no nosso programa. Oba, estou sempre à disposição de vocês. Adoro o programa, adoro aprender. Que bom que a gente tem cada vez mais espaços. A imprensa tem um papel importante também de transformar esses temas que às vezes são áridos, né? São difíceis para a população, em algo que está perto da gente, perto da decisão que a gente pode tomar para melhorar o ambiente que a gente vive. É um prazer fazer parte. Eu conversei com a Viviane Mansi, diretora de ESG e Comunicação da Toyota para América Latina e Caribe. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Laura Capiriucenic, nos trabalhos técnicos, outra linda, Débora Gonçalves, e na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você, até semana que vem.